Nós estamos falando aqui do ser integral e da reforma íntima. O ser integral é algo amplo, profundo, é nós na nossa essência, nós com toda a nossa bagagem espiritual, desde que Deus nos criou até os dias de hoje. Então, é um conhecimento muito amplo que a gente tem que ter para nós nos conhecermos, onde é o conhece-te a ti mesmo. Lembrando que a nossa caminhada evolutiva se vai aos milhares e milhares de anos, onde nós primeiro fomos ligados ao mineral, em seguida ao vegetal, depois ao animal, hoje habitamos o hominal. E dizem os espíritos que se saímos do 0 com o objetivo aos 10, hoje nós não estamos nem no 5. Ou seja, nós não estamos nem na metade da nossa caminhada evolutiva. Há muito mais a aprender a conquistar do que aquilo que nós já conquistamos. E olha que, novamente falamos, passamos primeiro pelo mineral. Ou seja, a nossa caminhada já é longa. Mas, filhos de Deus que somos, como Deus é imortal, nós também somos, espiritualmente falando. Então, para que a gente possa entender o ser integral, nós precisamos entender o que somos. O que sou? Só que para mim entender o que sou, do ponto de vista material, é muito fácil. Eu sei o meu nome completo, a minha identidade, o meu CPF, pai e mãe, e casado com a esposa tal, esses sou eu materialmente. Mas espiritualmente, como é que eu vou entender o que sou? Aí sim nós temos que recorrer a Jesus. E como é que eu posso acreditar em Deus se eu não o vejo? A gente só acredita em Deus tendo fé. E o que é fé? Para que a gente possa entender. Fé. A fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Isso Kardec falou no século XIX. O que é fé cega? Quando você morrer, você vai para o céu ou você vai para o inferno. E para ir para o céu tem que ser perfeito. Quem de nós é perfeito? Ninguém. Então o céu é uma utopia, porque ninguém vai. Tá, e o inferno? O inferno é um lugar de sofrimento. E se Deus é amor, todos nós vamos para o inferno, já que não somos perfeitos? Então são questões que eu quando criança, eu pensava que o dia que eu morresse, São Pedro ia abrir um livrão, que ele tem a porta do céu, né? E ele abriu o livrão, Jaime, tal dia você fez isso, tal dia você fez isso, e ele ia me julgar. E aquilo para mim era um mistério, como é que ele ia me julgar? E hoje, com a fé raciocinada, que a gente busca a compreensão, a gente entende o seguinte: não é São Pedro que me julga, sou eu. E a cada um será julgado conforme o seu conhecimento e conforme as suas obras. Então é uma fé quase que palpável que o Espiritismo nos traz. E a base dela é sólida. Como sólida? Bom, o que a gente vai falar aqui, se não passar pelo crivo da razão, à luz do Espiritismo, ou eu não soube passar, ou faltou alguma palavra para o seu entendimento. Porque a ideia espírita, ela precisa encaixar. Isso é uma fé raciocinada, onde você escuta, o seu cérebro raciocina para você assimilar ou não. Então o Espiritismo é fé raciocinada. E só o Espiritismo consegue responder quem eu sou, não quem eu sou. Eu sou o Jaime, agora quem eu sou? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui e para onde vou? São questões para aquele que busca pensar na vida, ele chega nessas dúvidas que ele precisa de respostas. E a nossa fé precisa preencher essas lacunas que estão aí no século 21. Hoje nós somos extremamente racionais. E a nossa razão nos pergunta o que eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. Então o Espiritismo responde, desde que estudado, desde que bem compreendido. Então,
Veja bem, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então eu não sou esse corpo de carne. Não. Isso aqui é uma experiência que eu, espírito, estou vivenciando. Porque na verdade, daqui a algum tempo esse corpo vai morrer e está lá na Bíblia. O que veio do pó, ao pó retornará. Mas também está lá na Bíblia que Deus soprou nas narinas o Espírito. Ou seja, temos um corpo de carne, né? E somos um Espírito que habita esse corpo de carne. Então isso na verdade sou eu. Eu sou esse corpo? Não. Eu sou mais do que isso, eu sou um Espírito. E mais ainda, eu sou imortal, criado à imagem e semelhança em Deus. Por que nós somos todos irmãos? Nós não somos irmãos? Eu sou filho do Zé da Selva, lá em Bulhões. E cada um aqui tem um pai físico. Agora, o pai espiritual é Deus. Por isso que nós somos todos irmãos, em espírito e não em corpo. Isso é o quê? Isso é o que nós somos. Então aqui nós estamos para entender o que nós somos, esse ser integral. Então somos todos irmãos, filhos de Deus. E o que eu estou fazendo aqui? Essa é a grande questão. Para que Deus teve esse trabalhão de fazer as galáxias, o infinito, esse planeta minúsculo, e nós aqui com 7 ou 8 bilhões de pessoas habitando somente no plano material? Aí nós temos os animais, nós temos os insetos, as plantas e tanta vida. O que tudo isso está fazendo aqui? Qual o objetivo que Deus criou tudo isso? Qual é o fim? Porque quando a gente começa a traçar uma casa e assentar tijolos, qual é o objetivo? É uma casa. A gente tem que ter uma casa. Aí a gente trabalha afinco anos e anos para ter uma casa. Tá. Mas será que o nosso objetivo é ter uma casa? Será que o nosso objetivo é formar, constituir família? O que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer de mim? Então, para que nós possamos entender o ser integral, eu preciso entender o que Deus quer de mim. E hoje, eu sou o resultado de todas as minhas experiências encarnatórias. Então, desde que Deus me criou, esse aqui é o produto das minhas encarnações, as milhares. A moral que tenho, a inteligência que tenho, infelizmente os defeitos que eu ainda tenho, a minha disponibilidade para a vida, aqui é esse produto todo, de milhares e milhares de encarnações. Então, de uma encarnação para outra, a gente vai aprendendo, e tudo aquilo que a gente adquire, a gente não perde mais. Então, a pessoa que é preguiçosa, ela ainda não conquistou a sabedoria da importância do trabalho. Um dia ela vai conquistar e vai deixar de ser preguiçosa. Quem toca aqui que toca violão? Você toca? Tá. Nós outros ainda vamos ter que passar pelo aprendizado do violão, porque um dia seremos perfeitos, e quem é perfeito toca música, concorda? Então, tudo que nós não sabemos, nós ainda vamos ter que aprender ao longo das nossas existências, para que um dia nós sejamos perfeitos. Francisco de Assis falava irmã Lua, irmã Sol, irmã Terra, irmã Formiga, irmã Peixe. Por que ele assimilava isso aí? Porque ele já adquiriu essas experiências. E o que Jesus falava? Um dia vocês vão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quando esse um dia? À medida que nós formos aprendendo, nós vamos fazer o que Jesus fazia. Mas para isso o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir se lapidando. A gente tem que ir nos fortalecendo intimamente. Nós estamos aí próximo ao mundo regenerado. O que é o mundo regenerado? Onde os espíritos estão numa classe evolutiva mediana.
Então, eles não estão muito bons, mas também já não são tão ruins. Ou seja, a lapidação deles já está até um pouquinho adiantada. E quem vai entrar nesse mundo regenerado? Aquele espírito que for regenerado. Ou seja, que não seja totalmente bom, mas também que não seja totalmente ruim. Então, isso é o resultado das nossas conquistas espirituais. E tudo isso aqui que eu estou falando é para quê? Para a gente entender o que a gente é e o que a gente está fazendo aqui. Chico Xavier tem uma frase que eu acho maravilhosa. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tem uma música que falava, Calbi Peixoto: se eu soubesse aquele dia o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora. Por quê? Porque lá no nosso início, na nossa juventude, a gente fez coisas erradas. Quem aqui não fez? Então, por que a gente fez? Por falta de experiência. Hoje, na nossa idade, nós não cometeríamos aqueles mesmos erros da nossa adolescência. Mas não é porque eu errei na minha adolescência que eu tenho que viver a vida toda errada. Eu posso colocar no ponto final e melhorar. É o que o Chico fala. Eu posso começar agora e fazer um amanhã melhor, e fazer uma vida diferente. Por exemplo, a pessoa é alcoólatra, começou na adolescência, ela tem que beber a vida inteira? Ou ela pode parar na hora que ela quiser e mudar de posição? Pode. Então, cabe a nós compreendermos o que nos prejudica para a gente ter uma vida melhor. Ou seja, colocar um fim no mal e fazer um futuro melhor. Por que nós erramos? Falta de experiência, falta de raciocinar, falta de maturidade. Aliás, a adolescência é uma fase crítica para que a pessoa tenha dos 14 aos 18 anos. Tantas portas se abrem com tão pouca experiência de vida. Aí, muitas pessoas entram pelas drogas, pelo álcool, muitas meninas engravidam e estragam a encarnação. A adolescência. Mas está errado. A família tinha que dar uma base melhor para os filhos. Mas não tem escola também para formar pais, né? A gente, o pai, vai na luta de fazer o melhor. Mas pai também não sabe tudo. Pai também erra. Então as encarnações vão aos atropelos. Por isso é que nós levamos milhares e milhares de encarnações para alcançarmos a perfeição. Por quê? Porque são nas tentativas que a gente vai buscando acertar. Então, a reforma íntima é o conhece-te a ti mesmo. É isso que o Chico fala. Errou? Vamos começar agora e fazer diferente. Para fazer diferente, o que a gente tem que fazer? Se reformar. Quem aqui já reformou casa? Todo mundo. É um desastre, não é? Os móveis amontoados, poeira, pedreiro pulando em cima das cadeiras, massa de cimento, tijolo. A nossa cama é só poeira. Você vai dormir, está cheio de areinha na coberta, no lençol. É uma tristeza, não é? Reformar a gente é mais ou menos a mesma coisa. E é uma coisa, você planeja uma reforma de uma casa, vamos supor 10 mil reais, você gasta 30. Aí você pensa, não, eu vou me reformar. Eu vou gastar, com 2 anos eu resolvo isso. Você gasta encarnações. Por que reformar é difícil? Uma vez eu estava num banco e eu precisava conversar com o gerente. E tinha um homem na frente do gerente do banco assim, comendo a unha. Eu olhei, nossa, que noite. E eu pensei, nossa, que coisa feia, comer a unha, né? Aí eu olhei e pensei, não, mas eu também como. Quer dizer, a gente vê o defeito do outro, mas não vê o defeito da gente. E na reforma íntima, a gente precisa conhecer a nós mesmos, porque senão não tem como reformar. Reformar é no dia a dia, no momento a momento, é o tempo todo. E veja bem, por que fazer? Porque é a finalidade da encarnação. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que nós reencarnamos? Que foi aquela pergunta inicial. Veja bem, Deus
lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que consiste a expiação. Ou seja, para alcançar a perfeição, já que Ele me criou simples, ignorante, sem conhecimento, eu tenho que passar pelos erros. Assim como nós, na adolescência, passamos pelos nossos erros. Então, nisso consiste. Por que nós sofremos, expiamos? É porque a gente faz coisa errada. O sofrimento é o conserto do que fizemos de errado. A doença é a cura daquilo que nós prejudicamos o corpo. Então, as vicissitudes da gente nada mais são do que culpa nossa, dos nossos erros. Agora, vamos lá, um alento. Já que Deus criou a gente sem conhecimento, Ele sabia que a gente errava, sabia? Então, se nós erramos, nós estamos totalmente errados? Não, porque nós não temos conhecimento. Mas agora, e aquele que erra com conhecimento? Aquele está errado. É igual uma criança, quando vai aprender a andar e cai, ela tem culpa? Não, ela não sabe andar, ela caiu. Mas e nós? Se estivermos andando aqui, tropeçar e cair, a gente tem culpa. Você tem que andar, você põe o pé, tem um degrau, você tem que observar por onde você anda. Então nós temos culpa. Então aquele que tem conhecimento, o erro dele é mais caro, porque nele vai consistir a expiação. Quem não tem conhecimento, não tem que reformar. Quem não sabe, não tem obrigação de fazer. Então, para me fazer a minha reforma, somente quando a gente alinha o nosso conhecimento nas realidades da vida. Você sabia que se eu der um tapa em alguém, eu posso ser preso? Posso, agressão física. E se um índio matar alguém lá na Amazônia, ele não é preso? Por quê? Porque as nossas leis humanas falam o seguinte: o índio tem o direito de se preservar, mas porque ele é quase que um primata, quase que assim o governo nos vê, né? E eu sou um ser sociável, eu tenho que respeitar o próximo. Ou seja, um não tem conhecimento e o outro tem. Se nas leis humanas são assim, quem dirá na lei de Deus? Então, quanto mais a gente sabe, mais de nós é cobrado. A gente poderia falar em reforma íntima para os escravos? Não. Eles tinham dono, eles faziam o que o dono mandava. E para nós agora, nós podemos falar em reforma íntima? Podemos, porque nós temos liberdade. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós quisemos vir. Amanhã nós vamos levantar aqui, hora? Na hora que nós quisermos, nós somos livres. Nós vamos almoçar o quê? O que a gente quiser, nós somos livres. Então, já que você é livre, está na hora de você fazer a sua reforma. Porque você já tem liberdade e inteligência. Então, para que se faça a sua reforma interior, nós temos que ter conhecimento de quem somos. Aí eu vou fazer uma pergunta. Nós precisamos fazer a reforma íntima? Nós temos que melhorar? Nós temos que tratar os outros melhor? Nós temos que ser melhores pais, melhores filhos, melhores vizinhos? Precisamos? E no trabalho, a gente precisa melhorar? Precisa, né? Isso é reforma. É quando a gente vê em nós a necessidade dessa reforma. E para descobrir quem somos, basta apenas boa vontade e humildade. Muitos são os caminhos e as fontes para quem já busca. Nós temos muitas formas de entender essa necessidade de mudar e por que mudar. Se bem que a maior dificuldade para fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar. Aí vem a pergunta: por que está de errado em nós? Uma mulher foi lá no Chico, falou: Chico, todo dia meu marido chega em casa e nós começamos a brigar, a noite inteirinha, Chico, todo dia. Chico, o que é que eu faço? Aí o Chico falou para ela: faz o seguinte, leva uma garrafinha de água fluidificada, e a hora que seu marido entrar no portão, você põe um gole d'água na boca. E a hora que ele entrar e começar a gritar, você não engole a água, você fica com a água na boca. Enquanto ele falar, você fica com a água na boca. Você só vai engolir a água na hora que ele calar a boca. Aí ela levou a garrafa e resolveu o problema dela. Qual era a dificuldade dela? Era a água fluidificada? Calar a boca.
A maioria dos nossos problemas vem da nossa boca, da nossa língua. A grande maioria dos nossos problemas vem da nossa língua. Então, a gente precisa silenciar. A gente precisa saber calar. Saber calar é uma grande virtude. Aliás, nós somos donos dos nossos pensamentos, mas escravo das nossas palavras. Então, eu tenho um amigo que fala assim: filtra. Você vai falar? Filtra. Então, eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão falar? Filtra. Vão filtrar. A nossa maior dificuldade para se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar. Eu estou lendo de novo para a gente assimilar a importância do conhece-te a ti mesmo. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Se instruem nas lutas das tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem medo. Ou seja, essas nossas lutas são necessárias para que a gente possa conquistar. Vou fazer uma pergunta. Herança. Lá em Bulhões, quem recebe herança, logo acaba a herança. Eles gastam tudo. Aqui também é assim? Ou aqui é diferente, os herdeiros mantêm a herança? Salvo raras exceções. Você sabe por quê? Porque eles não têm o mérito da conquista. Não suou, não trabalhou. Se Deus criasse a gente perfeito, a gente não saberia o que era a dor do outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro. Porque só sabe quem é dor, o que é dor, quem já sentiu dor. Lá desencarnou semana passada uma criança de 8 anos, uma trave do campo de futebol caiu na cabeça do menino e ele desencarnou. 8 anos de idade. Morreu na hora. Aí eu fui no velório, tinha umas 50 pessoas. Os 50 estavam chorando. Quando eu cheguei, 51 chorando. Por que nós choramos? Porque nós sabemos a dor que é perder uma pessoa amada, ainda mais com 8 anos de idade. Então nós choramos porque nós nos colocamos no lugar do outro. Por que nós nos colocamos? Porque a gente já viveu uma coisa semelhante. Porque quem não tem filhos, quem não sabe o que é o amor de pai para o filho, não sabe o que é a dor de perder um filho. Sabe o que eu pensei? E se fosse o meu filho que tivesse naquele caixão? Eu enlouqueceria. Só de pensar. Então, isso é evolução. Eu me colocar no lugar do outro. Eu me colocar na posição do outro. A gente só consegue fazer isso quando a gente assimila o amor de um pai para o filho. Sem, não tem como. A pergunta 785. Qual seria o maior obstáculo ao progresso da humanidade? Nós fazemos parte da humanidade. Então, o nosso maior obstáculo é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Ou seja, tem escolas para nos ensinar matemática, geografia, ciências, inglês, etc. Tal, não tem? Mas tem escola para o orgulho e para o egoísmo? Por que não tem? Os pais falam assim: não, meu filho vai para a capital para ser doutor. E esquece que quem ensina a criança a não ter orgulho e egoísmo são os pais. Então, há uma inversão muito grande de valores. Nós queremos filhos doutores. Não importa se ele é orgulhoso ou egoísta, mas que ele tem que ser doutor, ele tem. Enquanto que, na verdade, o maior obstáculo não é o analfabetismo, é o orgulho e o egoísmo. É muito bom ver uma pessoa pobre e feliz. E é muito triste ver um médico infeliz, não é? E tem. Porque eles trabalham, muitas das vezes, para o ter. Enquanto que o importante é o ser. A felicidade não vem do dinheiro que nós estamos no bolso, mas vem da paz que temos no coração. E como é que eu tenho paz se eu sou orgulhoso e egoísta? Eu não tenho paz. Então a gente precisava entender o objetivo da encarnação, que é a evolução moral.
E a intelectual? A intelectual se efetua sempre. Quer dizer, a gente está sempre aprendendo a ser mais inteligente, mas a combater o orgulho e o egoísmo, poucas pessoas buscam, poucas pessoas procuram a conviver melhor com o vizinho. Aliás, se tem um problema na nossa vida, é vizinho, não é? Por quê? Porque a gente não aceita ele. A gente quer que ele viva igual a gente. O som dele tem que ser da altura do meu, o cachorro dele não pode latir porque eu não tenho cachorro, e etc e tal, etc e tal. Quer dizer, nós não sabemos conviver com os outros porque nós somos egoístas. Se Jesus tivesse o meu vizinho, ele brigaria com o meu vizinho? Não. Ele ia aceitar ele do jeitinho que ele é. Por que nós brigamos? Porque nós não aceitamos, nós queremos impor. Esse impor, o que é? Egoísmo. Aliás, a gente quer impor em casa, no casamento, no trabalho, onde a gente está, a gente quer impor a nossa força de vontade. Isso ainda é nosso. Por isso é que nós moramos ainda no mundo de provas e expiações. Por que eu diria que nós somos tudo farinha do mesmo saco? Aqui ninguém é mais evoluído, a não ser que tenha algum missionário aqui, né? Nós todos temos defeitos semelhantes. Todos nós. Uns melhores numa coisa, mas piores na outra, e o outro vice-versa. Então, aqui fala do obstáculo ao progresso nosso. Orgulho e egoísmo. Por isso que nós sofremos, por isso que nós temos frio, fome, miséria, doença, mortes prematuras. Por quê? Porque nós precisamos ainda do sofrimento para poder lapidar a nós mesmos. E 783. Segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ou seja, por que a humanidade evolui tão devagarzinho e se aperfeiçoa tão pouco? Há o progresso regular e lento, o que resulta das forças das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa como deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, Deus usa do sofrimento para melhorar a gente. Deus usa. Vamos falar, quando a gente está bem, em paz, assim, na festa, a gente lembra de Deus? Não, um pouco. E quando a gente está sofrendo? Vixe, mas lembra, e ora, né? E peleja, e ora. Por quê? Porque quando a dor vem, a gente abre o coração para Deus. E a grande educadora, veja bem, ela, a dor, é o maior agente do tempo na obra gigantesca da regeneração humana. É a retorta de onde o sentimento será purificado do vírus maléfico que os felicita. Ou seja, a dor é o que rói nós assim, ó, é um vírus que está comendo a gente assim, ó. Quanto maior o seu jugo, mais benefícios concederá ao nosso ego. Ou seja, quanto mais a gente sofre, mais submissa à vontade de Deus a gente fica. Na oração do Pai Nosso, nós falamos assim: que seja feita a vossa vontade. Não falamos? Mas a gente aceita a vontade de Deus? Não. A gente... Deus não existe. Não falamos às vezes? Onde é que está Deus? Nós falamos isso. É porque a oração do Pai Nosso é linda, mas ela é de Jesus. Ela não é a nossa de coração. Ela é de Jesus do coração. Então, seja feita a sua vontade, Jesus aceita. Se nós fôssemos fazer a oração do Pai Nosso, eu ia falar assim: que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, porque eu sou egoísta. Então, a oração é de Jesus, ela não é a nossa. E veja bem, tal como o diamante, que mais cintila, alindado, quanto maior for o número dos golpes que lhe talharem as facetas. Ou seja, o diamante, para virar diamante, o que precisa? Ser lapidado. O que é ser lapidado? É um esmeril. É um esmeril. Sem o esmeril, o diamante não brilha. Se nós acharmos um diamante no nosso dia a dia, a gente joga ele fora. Se ele não está brilhando, isso não é diamante não. É porque ele não foi lapidado. Assim também é a dor em nós. A dor tem a função de nos lapidar, para a gente ser mais assim, agradável às outras pessoas. Então a pessoa que não sofre, ela é bruta.
a pessoa que sofre, ela é mais humilde. É a dor. É a incorruptível amiga e protetora da espécie humana. Ou seja, a dor nos protege de quê? Do orgulho e do egoísmo. Só que a gente não aceita a dor. E quando a gente vai orar, Deus, me ajuda que o meu sofrimento passa, meu Deus. Porque eu não quero melhorar. Eu não aproveito a dor como instrumento de melhora. Isso que eu estou falando é para quê, gente? Para a nossa reforma íntima. Para a gente aceitar a dor como lapidação. 920. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser na terra. Porque todos nós queremos ser felizes, mas por causa das expiações dos meus erros, ainda não tenho condição de ser feliz. É igual aquela pessoa que compra um carro e vem aquele carnezão de 60 parcelas. Ele vai ficar 60 meses pagando aquele danado do carneiro, vai? Ele vai poder passear? Não. Ele vai poder fazer um churrasquinho? Não. Ele vai poder comprar roupa nova? Não. Ah, mas eu queria. Mas tem um carneiro aí. Você não fez a conta? Agora paga. Por isso que nós não somos felizes, porque nosso carnezão, ó, é dessa grossura. Por quê? Más escolhas. Olha essa pergunta. 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Por exemplo, tem gente que fica feliz com o Fusquinha, não tem? Tem gente que quer uma Ferrari. Quem quer uma Ferrari, se der um Fusca para ele, ele suicida. Não é? Mas tem gente que é feliz com o Fusca. Por quê? Porque a felicidade é relativa. O que faz um feliz, para o outro é nada. Aí pergunta, há entretanto uma medida comum de felicidade para todos os homens? Ou seja, não tem algo para nivelar todo mundo? Aí os Espíritos respondem, para a vida material, a posto necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. O que é necessário? É relativo. Cada um elege para si o que é necessário e corre atrás. Ah, eu quero uma casa de 5 cômodos. Então tá, eu vou construir minha casa de 5 cômodos. Ah, não, eu quero uma mansão. Então você faz sua mansão. Cada um elege para si o que ele precisa. Isso é para a vida material. Agora, para a vida moral, é a consciência pura. De onde vem a consciência pura? Do dever cumprido. A consciência pura vem do bom dia que você fala para a pessoa. A consciência pura vem do amigo que você ajudou, vem do parente que você ajuda, vem do estranho que você ajuda, aí vem a consciência pura. E para que a gente possa ser feliz, a gente tem que ter o necessário, a consciência tranquila. Não existe felicidade com a consciência pesada. Pequenas coisas que nos deixam felizes. Vocês querem ver o que é bom? Uma coisa que deixa feliz, pequenininho. Pescar. Tem um rio e você pesca facinho, né? Eu vou falar, café. Eu faço cafezinho cedo, que ai, que bem cheiroso e gostoso. Aí cada um aqui tem uma coisa que deixa feliz. Por exemplo, deitar com chuva. Esse trovão assim, brum. Aí você está deitado, você junta a sua cama cheirosinha, assim, ai, é bom dormir com chuva. Não é bom? Quanto custa? Nada. Um cafezinho tão baratinho, uma pescaria tão fácil. E são pequenas coisas que deixam a gente feliz. Só que tem um problema. A gente faz essas coisas e não sabe que aquele momento é feliz. A gente vive assim, as coisas boas, a gente não sabe que é boa, a gente não presta atenção que é boa. Por exemplo, encontrar um amigo de infância, não é bom? Você ri daquelas historinhas bobas de vocês, você ri, conversa, o tempo voa, até a dor sara. Coisa boa, quanto custa? Nada. E é momento feliz. Agora o povo acha que o momento feliz é ganhar na Mega Sena por nada. Vocês conhecem alguém que ganhou? Então não tem jeito de ser feliz, né? Mas tem jeito de ser feliz nas coisas simples, nas coisas pequenas, que a gente vive o dia inteiro e não percebe que aquele é um momento feliz. Porque a gente está sempre querendo o livro queimado. Ninguém está querendo um livro que tem em casa para ler. Ah, mas se for um livro proibido, eu quero ler.
A gente sempre quer o que está distante. Então, para a gente ser feliz, vamos ser felizes hoje nas coisinhas pequenas. Vamos aceitar a vida como ela é. Aceitar. Gente, aceitar a vida é muito fácil, é só você não revoltar. O problema é o seguinte, mulher. Toda mulher quer tirar a barriga, quer aumentar a bunda, quer pôr o peito, quer empinar o nariz. Todo homem quer ser musculoso, não quer ter barriga. Gente, vamos aceitar o que não pode ser mudado. Você pode fazer uma plástica? Faça. Ou você não pode? Conforma. Conforma. Não adianta você querer rasgar a boca, você não vai dar conta. Vamos tomar um cafezinho gostoso cedo, escutar o barulho da chuva, vamos pescar, vamos pegar o ovo lá da galinha, vamos pegar alface na horta, tudo isso é bom. E nós temos, só que nós não sabemos que isso é um momento feliz. E eu estou de olho no relógio e meu tempo está acabando. Tá? Meus amigos, então vamos fazer o seguinte, eu vou pular aqui, eu vou pular só essa frase de Paulo. O que Paulo está falando? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que quero fazer, esse eu continuo fazendo. E nós somos assim, a gente é doido para fazer o bem, mas não faz. Mas o mal que a gente não quer, a gente faz o tempo todo. Por que a gente faz? Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Há milhares de encarnações nós estamos no erro. Então fazer o errado é normal. Agora, fazer o bem é uma reforma que a gente tem que fazer. Por isso que fazer o bem é muito difícil, porque a gente tem que mudar interiormente. E essa mudança ela é muito difícil, mas ela é necessária, porque chegou a hora da nossa transição do ginasial para a faculdade. Se você não passar na prova de fim de ano, você não vai. Então essa reforma íntima, ela é o momento agora, porque a gente tem conhecimento, a gente tem livre-arbítrio, nós temos casas confortáveis, nós temos panelas cheias, nós temos corpos saudáveis. Concorda? Todos aqui temos. Ninguém está com fome, ninguém está doendo, ninguém está com doente em casa, porque se tivesse, nós estávamos lá cuidando deles. Se nós estamos aqui é porque na nossa casa está tudo bem. Se está tudo bem, vamos cuidar da gente, vamos cuidar de nós. Vocês sabem, olha a frase: não sou daqui, não vim para ficar, e vou levar apenas o que está dentro das minhas memórias, dentro de mim. Então, nós não vamos levar casa, roupa, carro, nada. Eu vou levar só o que está dentro de mim. Então, para que tanto? Para que tanto? Vamos ser felizes, vamos melhorar o possível. E o que não tem jeito? O que não tem remédio, remediado está. Acabou. Ah, eu tenho um problema que não tem solução. Aí então já está resolvido. Aí não tem solução, você vai tocar a sua vida para frente, esse problema você larga para lá. Ele não tem solução. Agora a gente sofre com o problema que não tem solução. Então a nossa reforma íntima consiste em ser melhor hoje do que fomos ontem. Ser mais feliz hoje do que fomos ontem. Sermos mais compreensivos hoje do que fomos ontem. E a coisa é de pedacinho em pedacinho. Nós não vamos nos transformar da noite para o dia. Isso é tempo. Isso é encarnações. Mas é uma tarefa que se deve começar hoje. Vamos imaginar que aqui em Goiânia tem 10 mil passos. Se eu der um passo, falta quantos? 9.999. E se eu der 1.000, falta 9.000. E quem não deu nenhum, falta os 10 mil. Então, nossa reforma íntima é igual ir para Goiânia a pé. Cada passo que você dá é um passo a menos. E é um trabalho igual o rapaz que toca violão. Ele conquistou, nós não. Nós precisamos passar por isso. E é bonito tocar violão, não é? Mas você tem que calejar os dedos. E muita dedicação. Assim é a nossa reforma íntima. Calejar e dedicação. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falei muito, né? Mas leva também o ódio. Não, mas leva o ódio, leva as inimizades, leva o apego, né? Gente, onde é que está o ódio? Está de fora ou está de dentro? Está de dentro. Onde é que está o amor? Amizade, inimigo, avareza, vício, tudo isso aqui dentro, de bom ou de ruim.
Então, o nosso problema é o que a gente coloca dentro da gente. Então, o que eu vou levar? Tudo que está aqui dentro. Aí, aquele inimigo, na próxima encarnação, está dentro da sua casa. Não, eu não quero. Então, faz as pazes. Fazer as pazes enquanto estás no caminho. Porque senão ele vai lá para sua casa. É maldade de Deus? Não. É porque não sairá daqui enquanto não se cumpra um piota da lei do amor. Então, enquanto eu aprender a amar, eu estou aqui do lado dele. Tomou para tudo. Faz as pazes. Então, desculpe do horário, passei 10 minutos. Como não você fazer a peça de encerramento para a gente, por favor? Tá certo. Eu vou fazer nós vamos fazer uma oração diferente. Cada um vai pensar no seu maior defeito. E nós vamos orar por ele. Para que Deus possa nos dar condições para que a gente possa poder aos poucos saná-lo. Mestre amigo Jesus, cá estamos, ainda engateando nas lições do seu Evangelho, buscando interpretá-lo à luz do Espiritismo, e te agradecemos, Jesus, porque estamos no caminho certo, porque estamos buscando a nossa reforma íntima, estamos buscando sermos pessoas melhores, buscando fazer o que você nos ensinou, que é amar o próximo igual a nós mesmos. Só que ainda temos dificuldades com as nossas falhas, com os nossos defeitos. Então te pedimos, mestre amigo, ampara-nos, auxilia-nos, aumente nossa fé, para que a gente possa ir conquistando uma evolução tal que quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós tenhamos a consciência tranquila por termos buscado, na medida das nossas forças, fazermos as transformações necessárias para sermos pessoas melhores. Então nós rogamos ao nosso Espírito Protetor, ao nosso anjo do guarda, que nos intua sempre, principalmente nos momentos mais difíceis, onde somos obrigados a tomar decisões que transformam até mesmo a nossa vida, que possamos ser mais tranquilos, serenos e cautelosos no viver. Abençoa, Jesus, para que possamos domar a nós mesmos. E muito obrigado pela fé que esclarece e consola.